Como viver para o seu interior? Viver para o seu interior é quando você se determina a fazer além do que o que você já vem fazendo durante toda a sua vida. Então você faz coisas boas para o mundo, para as pessoas, faz coisas boas para si mesmo, mas você sente que só aquilo ali não satisfaz o teu ser, né? Aí você embarca em muitas religiões, filosofias, você estuda muito, estuda sobre a alma, sobre o espírito, estuda sobre alimentação, você se aprofunda em muitas coisas. Você se sente bem, aparentemente ali de início, né? Mas chega um ponto que isso também não satisfaz você. Tem um post que eu fiz que fala que quando você é quebrado em muitos pedacinhos, geralmente é a partir desse momento que você passa a confiar na sua intuição. O que eu prego aqui no meu canal hoje é a intuição, né? A intuição, ela serve de... Ela é como se fosse a comunicação que o teu divino passa para você. Então, por exemplo, o teu interior quer chegar em um certo lugar em vida. Ele quer cumprir uma missão. O teu interior, a tua alma, como você quiser chamar, né? Aqui eu falo de o divino próprio, uso essa palavra, como eu já falei, de novo, interior, né? Então, o teu interno quer seguir, quer concretizar algo aqui. E a intuição, ela serve como uma comunicação, como eu acabei de dizer. Essa intuição, para ela ser ouvida, tem muita gente que fala, né, que para você ouvir a sua intuição, você precisa silenciar. Só que muitas vezes para você silenciar, o seu corpo precisa estar preparado para ficar e para estar em silêncio. Então a intuição, ela serve ali como um mapa, como um guia, para que você ensine o teu corpo a estar em silêncio. Isso é algo muito precioso que eu aprendi há poucos dias, sinceramente, com a consciência que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu já tinha percebido isso há alguns meses atrás, que a intuição, que quando a gente se conecta ali com o nosso corpo, com o seu eu superior, você começa, parece que a preparar. Eu já tinha percebido que todos os dias, aparentemente, ali tinha uma energia, e quando você segue o teu eu superior, você consegue se desenvolver em cada dia que passa, de forma alinhada, seguindo ali um fluxo. Eu já tinha notado isso, e esses dias agora eu percebi isso, que a sua intuição, ela tem esse poder de preparar o teu corpo para que você silencie, né? Para que você medite da forma que você precisa meditar naquele momento. Eu acabei de fazer uma meditação de 1 minuto, mas era o que o meu corpo precisava ali naquele momento, naquele exato momento. Então você que está tentando meditar por 3 horas, está forçando você mesmo e não está vendo também resultado algum, talvez não seja o que o teu corpo precise. Então eu prego muito isso aqui no meu canal e nas minhas redes sociais. Como viver para o seu divino? É quando você determina que você não quer fazer só as coisas básicas que você já vem fazendo há muitos anos na sua vida. Parece que o teu corpo está pedindo uma evolução, uma expansão. E só isso não satisfaz mais você. E como eu falei, você vai para muitas religiões, segue muitas filosofias. E é isso. Tem uma hora que você é tão apertado que você não tem outra escolha a não ser se escutar. E quando você se escuta, você percebe que você está no melhor caminho. Você não fica mais bagunçado com os caminhos alheios. Você segue o seu caminho, você sabe o que você tem que fazer, você tem a clareza. E você faz, você decide fazer. Então isso é outro ponto que eu vejo que acontece com muita gente. Você sabe o que precisa fazer, mas você não quer fazer.
Então isso já fala aí muito sobre você e sobre a sua determinação com a sua evolução, né? Bia, o que é evolução? Uma outra pergunta muito interessante, né? Porque tem pessoas que dizem que evolução é fazer caridade, é fazer o bem, evolução é cultivar bons pensamentos, ter uma vibração alta. Isso eu tô repetindo muitas coisas aí que o povo fala. E sim, eu acho que eu acho que evolução é tudo isso. Pode ser tudo isso. Mas a evolução em si, a evolução verdadeira, é quando você tá alinhado com você e com a vida. Você só consegue esse alinhamento divino, que aliás é o alinhamento que faz também com que você mesmo se impulsione para fazer as coisas que você tem que fazer, tanto em prol do outro quanto em prol de você mesmo, porque você só pode cuidar do outro se você cuidar de você da melhor forma possível. Então você só consegue esse alinhamento com consciência e atenção. Guarda essa. Você que quer ter um alinhamento com Deus, com o divino, com o universo, você que sente que está desconectado, guarda essa palavra, atenção. A atenção foi algo que me salvou. Então, tudo que eu fazia na minha vida, eu sentia o chamado de me observar. Só que essa observação, olha só outro ponto interessante, essa observação sempre foi uma observação sem julgamento, que foi a observação que me proporcionou cada vez mais estar imerso em mim, e esse estar imerso dentro de mim, esse estar imersa, fez com que eu me conectasse mais com a vida. Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu estava ali toda hora me assistindo e me observando as minhas sensações, os meus traumas, tudo. A pessoa vinha falar comigo, ativava algo estranho, eu observava e não julgava. E passei a fazer isso, até hoje eu faço isso na maior tranquilidade, né? E o não julgamento, ele me proporcionou a tal da evolução, porque proporcionou eu estudar a mim mesma. Eu estudando a mim mesma, fui percebendo o que era trauma e o que era intuição, o que era medo, o que era outra coisa, e isso foi me organizando aos poucos. Agora, gente, nesse exato momento desse vídeo, tem alguns momentos do vídeo que eu não tô tão segura do que eu tô falando. Mas eu sei que não é porque eu não tô vivenciando o que eu tô dizendo. Mas sim porque são coisas que eu tô comentando que eu não vejo muitas pessoas falando. E eu tenho esse receio. Mas eu sei que eu devo postar o vídeo, porque o vídeo não está errado. É algo que eu vivo. E eu tô mostrando pra vocês. E pode ajudar outra pessoa? Pode, assim como pode não ajudar ninguém. Eu tô fazendo o que deve ser feito. Em outro momento, essa insegurança pode sumir? Provavelmente. A gente vai criando segurança da gente quando a gente passa a ser verdadeiro com a gente. Eu não precisava ser verdadeira com você agora. Eu só preciso ser verdadeira comigo. E isso vai me proporcionar a transparência que eu quero. Por que eu quero tanta transparência assim comigo mesma e na vida? Porque eu quero evoluir. Outro ponto, acho que esse é o quarto ou terceiro ponto. Transparência. O que é a evolução? O que faz você evoluir? Transparência. Você não precisa ser verdadeiro, você não precisa falar tudo pro outro. Mas você precisa ser verdadeiro com você. Para que as coisas comecem a dar certo para você. Tem muita gente que vem aqui no meu canal que não tem dinheiro, que tá numa situação precária, que não tem uma mente saudável, né? Eu já fui essa pessoa de não ter uma mente saudável. Hoje eu me considero, sim, uma pessoa que tem uma mente saudável. Entende? Tem estados e tem níveis que eu quero conquistar dentro de mim, eu vou falar dessa forma. Que é muito mais evoluído que esse que eu tô? Provavelmente sim, mas eu não ligo mais pra isso. A única coisa que eu foco é em ser o que eu quero ser e o que eu devo ser. E eu comecei a sentir essa liberdade de ser a partir do momento que eu comecei a ter a famosa disciplina. É outro ponto que eu quero falar aqui, né? Esse vídeo aqui é como viver para o seu interior, né? Disciplina. Acho que é quarto, quinto ponto. Disciplina.
Como é que eu sei a disciplina que eu tenho que ter? Como é que eu sei a rotina que eu tenho que ter? De novo, você vai ter que estudar a si mesmo, estudar a sua própria vida para você saber o que encaixa melhor para você. Por exemplo, eu não posso te mandar ir lá fazer uma academia, carregar não sei quantos quilos, sendo que você nunca fez uma academia, sendo que você não tem dinheiro para pagar uma academia. Então você tem que entender a sua realidade, a sua vida e usar das suas ferramentas ao teu favor. O que você faz não determina quem você é. Mas muitas vezes o que você faz é um reflexo daquilo que você mesmo está alimentando dentro de você. Você só começa a alimentar coisas melhores sobre si próprio quando você começa a ter uma clareza de si. Transparência. Vamos voltar para o terceiro ou 4 pontos que eu já até me perdi. Transparência. A transparência, ela te proporciona isso, tá? Ela te proporciona isso. Exatamente isso. Acho que não tem mais nada pra falar desse vídeo.